Definir o subconsciente como uma área fora da consciência é uma forma correta de explicar seu significado, mas que despreza todo o potencial dessa região em função do comportamento humano. Você, por exemplo, já teve algum pesadelo logo após assistir a um filme de terror? Já percebeu seu corpo emitindo certos sinais quando sente alguma emoção específica? Ou então, já teve dúvida em conseguir distinguir se algo de fato aconteceu ou era apenas fruto da sua imaginação? Todas essas experiências são consequências daquilo que nossa mente subconsciente reproduz. E hoje você vai entender um pouquinho mais sobre o que acontece dentro da sua cabeça. Mais especificamente, como o seu subconsciente afeta a sua realidade. A mente é o resultado do funcionamento do cérebro, ou seja, os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Sendo assim, os dois não podem ser entendidos de forma separada. Mas por que afinal? Bom, tudo o que pensamos e sentimos desde o nosso nascimento vai formando e moldando o nosso cérebro. Dessa forma, não existe mente sem o cérebro, e o cérebro não serviria para nada do que fazemos se não houvesse a mente. Todos os animais, por exemplo, possuem cérebro, mas nem todos possuem a mente. Ela é capaz de controlar como reagimos às experiências do dia a dia e consegue impactar até mesmo no funcionamento do nosso corpo físico. Mas antes de entrarmos nessa questão, vamos primeiro entender sobre as 3 camadas daquilo do que chamamos de modelo mental. Essa é uma camada puramente analítica e racional do cérebro humano. A mente consciente é onde nós nos encontramos neste momento ao falar, e também é onde você está ao consumir este conteúdo. Ela é responsável pelos atos mais funcionais que desempenhamos no nosso dia a dia, tal como pagar contas, olhar o horário, ler, estudar, trabalhar e essas coisas. A mente subconsciente é responsável por quem somos hoje, e ela baseia-se em toda a programação que nos foi inserida: a memória, os hábitos, a emoção, a autopreservação. Tudo que já aconteceu na sua vida, a forma como você lidou com suas experiências e os sentimentos que você guarda ao longo dela, ficam tudo isso no subconsciente. Já a mente inconsciente é o nosso sistema nervoso autônomo. A mente consciente seria como o nosso cérebro primitivo que capta, arquiva e vive todas as informações como verdade absoluta. Por isso, muitos pesquisadores da mente humana definem que a nossa imaginação é responsável por cerca de 80% daquilo que sentimos em nosso dia a dia. A partir de cada situação vivenciada e por trás das nossas decisões, existe um exército de processos neurais que lidam com as informações disponíveis, tomando decisões eles próprios. Essas experiências ficam guardadas na nossa mente naquilo que agora já conhecemos como subconsciente, uma espécie de banco de armazenamento que registra todo o conhecimento que foi adquirido. Dessa forma, toda vez que experimentamos algo novo, nosso cérebro cria um conjunto de conexões neurais associadas com essa experiência. Assim, sempre que nos depararmos com a mesma situação ou semelhante, essa memória emergirá para a mente consciente e teremos uma reação. Porém, essas informações ficam reprimidas dentro do nosso cérebro, impossibilitando que tenhamos um fácil acesso a elas. Existem 2 motivos desse arquivamento acontecer: um que ocorre de maneira natural e outro que pode ser procedente de situações traumáticas. O corpo responde de forma condicionada ao que é projetado na mente, o que, por sua vez, pode ter origem nas situações de grande abalo psicológico e que não puderam ser bem gerenciadas emocionalmente. Todos esses momentos geram sintomas físicos que condicionam e estruturam o nosso modo de viver, pensar, agir e nos portar em situações de inseguridades. Por exemplo, a dor ao passar novamente por experiências de abalo emocional. São justamente resultados de um armazenamento que foi cheio de informações acumuladas no nosso subconsciente e foram geradas como respostas no nosso corpo físico.
O subconsciente é onipresente. Ele vê tudo o que você não sabe e, sem dúvida, sabe mais sobre quem você realmente é. Porém, ele não é muito bom em distinguir o que é verdade ou não. Assim, aceitará de bom grado qualquer coisa apresentada a ele e elevará isso à realidade. É por isso que devemos ter muito cuidado com o que imprimimos em nosso subconsciente. Se você pensar em uma experiência boa que viveu na sua infância e reviver aquela situação em sua mente, o seu cérebro irá produzir uma química boa para o seu corpo, te deixando feliz. Porém, se pensarmos em uma experiência ruim, a química produzida pelo cérebro será negativa e afetará seu humor e comportamento. Mas afinal, como nós podemos mudar esse cenário? Podemos dizer que essa camada da nossa mente é ociosa, pois ela busca autopreservar e impedir que mudanças aconteçam, porque assim é mais confortável. Aceitar sugestões positivas para mudanças demandam muito trabalho e se você largou algum vício, por exemplo, tenho certeza de que concordará com isso. Porém, nosso subconsciente apenas armazena informações, não sendo capaz de deduzir e questionar. Ele age pela emoção e não pela razão. Portanto, imagine seu subconsciente como uma terra fértil, onde de um lado você planta rosas e de outro espinhos. O lado que você regar mais crescerá primeiro e terá mais poder em sua vida, e a forma mais eficiente de fazer isso no cérebro é através do pensamento. Modificando o nosso padrão de pensamentos, alteraremos as nossas vidas, pois a mente subconsciente reproduz para a realidade os dados com que a abastecemos a todo tempo.